falando sobre as comparações das religiões com o cristianismo. Ele não falou para fazer comparações entre os pregadores, o que pregou a semana toda e o de hoje. Então, não é para ficar fazendo comparações, é só das religiões. Tá? O que me anima, o que me encoraja, é que quando ele falou que Jesus mandou os discípulos, né, ide e pregai o evangelho. Então, o que nós vamos falar aqui é dessa palavra, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E quando a gente fala da palavra de Deus, algo sobrenatural acontece. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Então, é algo maravilhoso, porque quando eu entrava no campo de futebol, eu não sabia do resultado. Né? Mas aqui a gente sabe que a palavra de Deus, ela não volta vazia e que ela vai produzir frutos na vida das pessoas. Então, é com muita alegria que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre o padrão que nós devemos ser como cristãos. Não é comparado agora com outras religiões, mas conosco mesmo. Qual deve ser o padrão para que nós possamos viver uma vida agradável a Deus? Eu gostaria de convidá-los para que abrissem 1 Timóteo, capítulo 4, o versículo 12. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Vamos ficar de pé, mais uma vez, para a leitura da palavra. Diz assim: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te damos graças, ó Pai, pelo privilégio, Pai, de sermos teus filhos, de estarmos aqui para aprender mais da tua palavra. E nós queremos, ó Pai, ser padrão, Pai, ser modelo, ser exemplos e andarmos conforme a tua vontade. E eu quero te pedir que o Senhor fale a cada um dos nossos corações, transformando, mudando e trazendo a tua paz, e que nós possamos viver de uma maneira agradável ao Senhor. Perdoa os nossos pecados e nos abençoe, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. A gente às vezes ouve essa frase: ser é mais importante do que ter. E nós estamos vivendo uma crise muito grande. Nunca na história do nosso país, na parte política, social, nós não vivemos um período tão complicado. Todos nós somos culpados disso também. Somos responsáveis porque nós fazemos contribuições. Nós fazemos muita distinção entre quem tem e quem não tem. Nós damos muito valor ao sucesso profissional, ao sucesso material, econômico. Tanto é que as revistas que mais se vendem é tipo da Caras, Contigo, que fala de pessoas que têm posses, que têm fama, que possuem coisas, carros, mulheres, homens ou conquistas. Então, o mundo valoriza mais quem tem. E as pessoas são tratadas de acordo com o cargo que exercem, com a roupa que vestem, com o carro que anda, aonde mora, né, pelos bens que possui, pelos cursos que fez. E assim vamos adquirindo um padrão na nossa mente. Nossos filhos também absorvem isso e parece que é o nível que eles querem atingir de padrão, um padrão social, um padrão de economia, um padrão de coisas. Padrão é uma referência. As pessoas que têm alcançado esse padrão, essa projeção material, profissional, cultural, de fama, são muito admiradas e são muito elogiadas. A gente não tem nada contra, pelo contrário. A Bíblia nos mostra que nós devemos nos esforçar e fazer o melhor que nós possamos, né? Que nós podemos. E cada um vai conquistando as suas coisas. Agora, Deus olha de uma maneira diferente da que o homem olha. O homem olha o exterior. Deus, porém, olha o coração. E isso faz diferença. E nós queremos ver aqui, a palavra de Deus nos mostra em que áreas que nós devemos ser padrão. Qual deve ser o nosso padrão?
padrão de Deus é muito elevado. Afinal de contas, Ele é santo, Ele é perfeito, Ele é puro, e quer que a gente também seja perfeito. A Bíblia nos fala, sede santos, porque eu sou santo. Então, o padrão é um referencial, é um exemplo a ser seguido, é aquilo que serve de base ou norma para avaliação de qualidade, quantidade. Então, qual deve ser o nosso padrão? E a Bíblia nos mostra aqui. Então, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Então, é para o povo de Deus, é para quem é cristão. Tem diferença. E nós precisamos desse padrão, olhar para esse alvo. E aqui, em primeiro lugar, falam de 5 coisas, 5 itens, 5 áreas. E é por isso que nós vamos enumerar, com 5, fica na mão, a mão esquerda aqui. Nós vamos marcar esses pontos. Torna-te padrão dos fiéis, em primeiro lugar, na palavra. Vai ser esse dedo aqui. Esse dedo, há uma lenda que pensavam que havia uma veia desse dedo que estava ligado ao coração. E eu creio que é por isso que nós usamos a aliança do lado esquerdo, o dedo anelar. É uma lenda apenas, né? Mas ele está ligado, esse dedo está realmente ligado ao nosso coração, que é o compromisso com a nossa esposa, um compromisso de amor, um compromisso do coração. E a boca fala do que o coração está cheio. Então, vamos gravar esse dedo como o da palavra, que está ligada ao nosso coração. E a Bíblia fala muito sobre palavras. Muitas vezes a gente não dá valor às palavras, parece que o vento leva. Mas Deus dá muito valor à palavra. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. É interessante. Palavra torpe é desonesto, é impúdico, é infame, é repugnante, é nojento, obsceno, indecente. Então nós temos que tomar um cuidado muito grande com isso. Palavras vãs, palavras vazias. O que é que tem saído da nossa boca? Nós falamos muito, a gente fala demais até. E muito do que a gente fala são reclamações, murmurações, falar mal dos outros, se lamentar, contar piadas imorais, muxoxos, gritar, xingar. Mas sempre a gente pode dizer, não, mas eu tenho razão. Sempre com muita razão. Afinal, o cara me fechou no trânsito, né? Buzinou para mim, a mulher deixou a comida queimar toda, o funcionário fez tudo errado, o marido não dá atenção, os filhos bagunçaram tudo. Nós temos uma infinidade de razões para explicar as coisas que nós falamos. Você gosta de ouvir os outros te xingando? A Bíblia diz, assim como quereis que os homens vos façam, assim façais vós também. Pensando na vida de Jesus, ele foi traído, ele foi maltratado, zombado, cuspido, humilhado, e ele poderia, sem dúvida alguma, falar mal do povo, soltar palavras de reclamação, acusar, mas ele não fez nada disso. A sua palavra era diferente. Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quando ele abria a boca, era para abençoar, era para edificar, era para exortar, para ensinar. Eram palavras que davam vida, alento, ânimo, eram palavras de bálsamo. Algum tempo atrás se usava muito no meio evangélico a poder em suas palavras, como se a gente tivesse um poder para mandar, decretar e as coisas iam acontecer. Não é assim, é verdade. Mas que as nossas palavras têm um poder para levantar uma pessoa, para edificar ou para destruir, isso nós temos. E há um perigo muito grande nisso. E nós temos que ter muito cuidado. Tem muitas pessoas que estão sofrendo por traumas, por palavras que recebeu quando era criança. Um pai, uma mãe, você não vai ser nada, você não presta, você não vai ser ninguém. Quantos traumas que acontecem na vida das pessoas. Nós podemos destruir uma pessoa, deixar traumas, ou podemos também encorajar, animar,
trazer esperança, trazer alegria. Me lembro quando Jesus estava chegando em Jericó, Jesus trouxe esperança àquele cego. Aquele cego diz assim, tendo ouvido que era Jesus, ele ouviu algo positivo, algo bom, trouxe esperança para o coração dele, para que ele pudesse ser curado. Um novo ânimo. A Bíblia diz que a palavra dita a seu tempo, quão boa é. Então nós precisamos ter palavras boas, saber o tempo para dizê-las também. Em Efésios 4, 29 diz o seguinte, não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Então é uma responsabilidade daquilo que a gente falar, para que seja para abençoar pessoas, para o bem. Nós devemos ser padrão, gente. A palavra de Deus diz que nós devemos ser referencial, isso dela deve ser o nosso referencial. Nós fomos criados para boas obras, e boas palavras estão incluídas nisso. A Bíblia diz que a vossa palavra seja de vez em quando agradável. É isso? A vossa palavra seja sempre agradável. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Se nós estamos cheios da palavra de Cristo, nós vamos transbordar, e o que nós vamos falar vai ser da palavra de Cristo. As influências externas são muito grandes nesse mundo que nós estamos vivendo. Você e eu somos chamados para sermos diferentes. Nós não somos realmente desse mundo. As nossas palavras devem mostrar Jesus. Nossas palavras devem mostrar a presença dele na nossa vida. E aquilo que a gente planta, com as nossas palavras, a gente vai colher também. Eu fiquei emocionado de estar lendo em 2 Reis, capítulo 5, sobre uma menina, nem é mencionado o nome dela, que ela foi cativa de Israel e levada para a Síria. Naamã era o comandante do exército. Eu fiquei pensando na história dessa menina, tirada dos seus pais, dos familiares, do seu contexto de vida. Será que ela poderia ter algo de bom para falar? É uma menina para estar traumatizada, carregar uma tristeza, uma amargura, e só falar coisas ruins. Mas ela conhecia Deus. E é interessante que Naamã foi abençoado, aquele país da Síria foi abençoado por causa de uma menina que falou o seguinte, olha, tomara o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. O profeta representava Deus, a atuação de Deus, e ela sabia que Deus poderia curar Naamã da lepra. E Naamã ficou curado, foi uma bênção para a vida dele, para a família, por causa de uma palavra de uma menina. A nossa palavra, ela pode trazer vida a muita gente ao nosso redor. E nós precisamos ter palavras boas, palavras que vão edificar. Razões, muitas vezes, a gente acha que tem para não tenho razão para isso. Ela, no meio de tudo aquilo, ela teve palavras. Olha, meu Senhor poderia ficar curado se fosse a Israel e o profeta orasse por você. Que palavra, né? De uma menina. Tem pessoas que falam assim, que, olha, mas eu sou assim mesmo, eu sou descendente italiano, alguma coisa assim, eu estouro com os outros, mas é só na hora, eu falo muita bobagem, às vezes eu grito, eu xingo, né? Mas depois, olha, tudo passa, eu fico tranquila, né? Não guardo ressentimentos, tudo fica numa boa. E a gente faz lembrar que, às vezes, até é verdade mesmo, né? Mas o terremoto, quando ele acontece, é numa fração de segundos. Passa, às vezes,
1 minuto, 2 minutos, já está tudo calmo. Mas o estrago que ele deixou, gente, foi muito grande. E a gente não tem ideia de que palavras podem fazer na vida de uma pessoa. A alma humana é o que há de mais sensível no universo. Nenhuma balança de precisão pode se comparar com a alma. A alma, a gente olha para uma pessoa, às vezes a gente fala assim, ele me olhou com um olhar diferente, sabe? Está me acusando. Uma coisa, o tom da nossa voz já é sensível à alma humana. E nós precisamos ser sensíveis uns aos outros. Nós precisamos ser padrão na palavra. Eu, quando eu estava no Japão, no ano de 95, Deus me encorajou muito. Não tinha ninguém por perto, eu estava desanimado, com medo de ser mandado embora, desanimado porque eu estava com problemas de contusão novamente, tinha já operado uma vez e eu vi que o problema era sério. Então o time não estava bem, estava mal colocado na tabela, era da 2ª divisão, lutava para subir. Além disso, a minha esposa não estava se adaptando bem no apartamento que a gente estava, queria mudar, eu fiz de tudo para mudar, conversei com os dirigentes do clube, mas não tinha mais jeito. Estava uma situação que eu estava com medo e com desânimo. Foi numa hora dessa que eu também pedi a Deus, fala ao meu coração. E eu abri 1 Crônicas 28, 20. Não temas, nem te desanimes, porque o Senhor Deus, o meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará e nem te desamparará. Olha que palavra, né? Os meus problemas não foram resolvidos naquela hora, mas aquela palavra foi um bálsamo para o meu coração, me encorajou para seguir adiante. Eu teria muitos meses pela frente ainda, e a palavra, ela nos encoraja. Olha, para vocês verem depois os resultados, o time estava, acho que em 4º ou 5º lugar no campeonato. Chegamos no final do ano, estávamos entre os 2 primeiros classificados, subimos para a 1ª divisão. Eu que estava com tanto medo de ser mandado embora, porque eu era o mais velho também, com aqueles problemas físicos, renovaram o meu contrato. Mais um ano, uma benção, eu queria muito ficar. Agora as mulheres devem estar pensando, mas e a sua esposa lá? Elas não ficam curiosas, não. Não preciso nem contar, né? Sabe o que a minha esposa fala hoje? Dos melhores lugares que eu já morei foi naquele apartamento lá no Japão. Por isso eu sempre recomendo aos homens o seguinte, a Bíblia, o que ela fala. Maridos, amai vossas mulheres. Não entendei vossas mulheres, não tem esse versículo na Bíblia. Entender, você não vai entender nunca. É amar, pronto, acabou. No caso da minha esposa, tem explicação, que era diferente. Né? Sabe o que aconteceu? Eu não sabia o que poderia fazer. Várias japonesas foram na porta do nosso apartamento e bateram na porta e começaram, quando abrimos ali, elas começaram a conversar. Vocês precisavam ver a conversa. E tinha aquele taca, tudo, né? Daquele jeito, né? Sei que elas queriam dar aula de japonês para minha esposa. Elas queriam estar em contato conosco. E aquele grupo de mulheres começaram a ir na nossa casa, não sei de onde, né? Coisa impressionante. Tinha a vizinha nossa e tinha outras pessoas também. Nós começamos a evangelizar aquele grupo. Aquele lugar se tornou agradável. A nossa melhor amiga, que morava no nosso prédio, ela não ia um dia sim, um dia não. Ela ia todos os dias na nossa casa. Ela levava sobrinha de comida, alguma coisinha que tinha feito para a gente provar. Brincava com o Mateus, nosso filho. Aquele lugar se tornou maravilhoso. Deus transformou. Deus pode fazer coisas que nós não podemos entender. E é por isso que aquele lugar se tornou tão agradável. E eu fiquei pensando que eu recebi a palavra de Deus. Não temas, nem te desanimes, porque o Senhor Deus
né? Ele não vai te deixar, não vai te desamparar. E as pessoas que estão ao nosso redor, que não conhecem a Bíblia, elas têm a gente para nos ouvir. E nós precisamos ser o canal de Deus para levar palavras que vão transformar, que vão edificar vidas. Então a responsabilidade nossa é muito grande. Nós precisamos ser modelo, ser padrão, ser referência na palavra. Em segundo lugar, o texto fala também, então, esse dedo é o da palavra. Do procedimento. Quando a gente começa a olhar para as pessoas, e a gente começa a falar mal de alguma pessoa, você está vendo aquele fulano, qual o dedo que a gente costuma usar? Esse, o Adilson sabe muito bem, viu? Está vendo? Fala mal de mim demais. Esse dedo, né, o indicador, é o que a gente aponta, né? E dura que quando a gente aponta, parece que tem 4 mais apontados para a gente, né? E a gente não percebe. A Bíblia fala sobre procedimento nosso, como é importante, né, a gente ter um bom procedimento. Eu tive um amigo, até hoje tenho, João Leite, que foi goleiro do Atlético Mineiro, da seleção brasileira, né, e para mim sempre foi um exemplo de um cristão autêntico. Eu não vi nada de extraordinário nele, de fazer milagres, coisas espetaculares, maravilhosas. Eu apenas vi ele ser um cristão comprometido com Deus, com a palavra, responsabilidade, pregando a palavra, fazendo apelo, tendo amor para com as vidas, firmado nos valores de Deus, cheio de amor pelas pessoas. E ele, quando foi encerrar a sua carreira de jogador de futebol, estava pensando em entrar na política, mas aí ele estava já desanimado, pensando assim, olha, é um meio muito corrupto, é um meio sujo, que todos que ali entram vão acabar se envolvendo. E ele estava com muitas dúvidas. E veio um outro atleta, ex-atleta também, que havia jogado com ele, que não era cristão, e começou a fazer perguntas para ele. Ô João, quando você jogava, eles não te ofereciam estimulantes? Não vinha mulheres aí se oferecer para programas, não te ofereciam drogas, bebidas, você aceitava? Ele falou assim, não. E o rapaz sabia também que ele não aceitava, que ele era diferente. Ele falou assim, na política é do mesmo jeito, né? Você pode ser o político e também não se corromper e não se deixar levar por isso. Uma pessoa que não era crente, observou a vida dele e chamou a atenção dele, e ele se tornou um político, se tornou vereador, foi secretário de esportes de Belo Horizonte, hoje é deputado pela, acho que a 4ª ou 5ª vez já, deputado estadual, e é uma pessoa muito comprometida com Deus, que tem realmente levado uma vida séria. O nosso procedimento deve ser visto por pessoas, a maneira como nós conduzimos a nossa vida. As nossas reações mostram muito bem aquilo que a gente tem dentro. Egoísmo, orgulho, avareza. Como é que é o nosso tratamento com o pobre ou com o rico, com o patrão, com o empregado? E o dinheiro, como, né, nós lidamos com o dinheiro? Será que ele nos transforma todo? Você pede perdão para o seu filho quando você erra? Você se humilha diante de outras pessoas quando você está errado? O que você tem assistido, visto pela internet? Que tipo de filme, quando você está sozinho, você está assistindo? Que tipo de conversas que você tem, e lugares que você frequenta, que às vezes ninguém nem tem ideia. Esse procedimento Deus está vendo. E pessoas também acabam vendo também. E nós precisamos tomar muito cuidado. Deus quer que o nosso procedimento seja de santidade, de pureza. Havia um homem que tinha morrido, e no ato fúnebre ali, o responsável, que normalmente nesses casos sempre diz coisas boas, né? Esse homem era um bom marido, um homem trabalhador, um bom pai de família, e foi só falando as coisas boas, né?
Aí a viúva cutucou o filho, né? E falou assim, filho, vai lá ver se é seu pai mesmo, que está lá enterrado, né? Porque na intimidade da casa é que se conhece as pessoas. Nosso procedimento. Nós vimos agora há pouco o caso, né? O João, não de Deus, de Abadiânia, né? Procedimento, né? Nós temos que ter muito cuidado a nossa vida, porque não são as pessoas apenas que estão vendo, mas Deus está vendo. E nós temos que fazer tudo como se fizéssemos para Deus. Então, nosso procedimento, ele deve ser exemplar, deve ser para agradar a Deus, para fazer diferença. Então, nós precisamos ser modelo, padrão, na palavra, no procedimento. Agora é o amor. Qual que é o maior de todos? O dom maior de todos, então ficou esse dedo aqui, tá? Vamos memorizar, eu quero que depois vocês memorizem para guardar isso aí. Então, o maior de todos os dons é o amor. Esse é o dom maior. Nós podemos fazer tudo na vida, nós podemos, né, ser irrepreensíveis, mas a Bíblia fala que se não tiver amor, vai ser em vão. O que motivou Deus a enviar seu Filho Jesus foi o amor por nós, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós precisamos buscar o amor, ser movidos pelo amor. As pessoas, ultimamente, elas têm amado a si mesmas. E aí é diferente, né? E as coisas materiais também. Eu mereço ser feliz, disse uma pessoa para terminar o seu casamento e deixar a sua esposa. A outra disse, eu preciso me encontrar, disse a mulher que quis se separar do seu marido e até deixar até os próprios filhos também. A Bíblia, ela nos fala que nós devemos amar uns aos outros. A Bíblia nos fala que o marido deve amar a esposa. Nós não temos necessidade de viver apaixonados, gente. A paixão, ela dura no máximo 2 anos. Nós temos necessidade de amarmos e de sermos amados. E isso a gente pode cumprir, porque Deus é que ordenou, amai. E Ele fala para a gente amar uns aos outros. E nos nossos relacionamentos, como é importante isso. Tem gente que diz que o amor acabou no seu casamento. E a gente tem visto isso muito, mesmo dentro das igrejas. Agora, Deus, Ele é amor. Na festa de casamento, que é mencionada na Bíblia, aconteceu quando Jesus foi convidado, aconteceu um grande milagre. O vinho se acabou. O vinho, ele representa a alegria, o sabor. E naquele casamento, o vinho acabou. Era um desastre, uma tristeza, a festa tinha acabado. O vinho simboliza a alegria, o sabor. E em muitos casamentos, a alegria acabou, o sabor acabou, o amor esfriou. Mas quando Jesus é convidado a agir, e fizeram o que ele mandou fazer, o milagre aconteceu naquela festa. O vinho se tornou muito melhor do que no início. Sabe, gente, Deus pode colocar um amor no nosso coração, pelo nosso cônjuge, muito maior do que o do início do nosso casamento, do namoro, porque Deus é amor. Ele tem todo o poder. Nós precisamos amar a Deus, é o primeiro mandamento, não é por acaso. A ordem na Bíblia, ela não acontece aleatoriamente. Em primeiro lugar, nós precisamos amar a Deus. E nós temos que demonstrar esse amor a Deus. Como é que a gente demonstra o amor a Deus? Obedecendo a palavra. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Nós precisamos, como maridos, por exemplo,
Amar a mãe dos nossos filhos, amar nossa esposa. É imperativo, não é escolha. Deus fala, maridos, amai vossas mulheres. E a gente está cansado de ouvir, mas eu não quero mais, não sinto mais. Nós precisamos ser obedientes a Deus. Tem muita gente que tem feito muita caridade, muito sacrifício, muitos esforços. Aqui falando das religiões, os espiritismos, no espiritismo, por exemplo, são os que mais fazem obra de caridade. Mas não é isso que Deus quer da gente. Nós devemos fazer, mas nós devemos ser motivados e movidos pelo amor. Deus quer que a gente seja movido pelo amor. Em quarto lugar, que eu já não tenho o tempo que o pastor Augusto Nicodemos teve, viu? Tem menos tempo, tá? Tem as comparações, sim. Então, eu quero ver se vocês decoram comigo, hein? Nós temos que ser padrão. Aonde? Na palavra, no procedimento, no amor. Agora a fé, qual desses dedos? Por que o polegar? Não, é o polegar mesmo. Porque ele é o único que toca todos os outros. A fé não muda suas palavras. A fé não coloca amor no seu coração. A fé não traz pureza. A fé muda o nosso procedimento. É pela fé. E só tem uma maneira da gente buscar a fé. Como é que é? A fé, como é que ela vem? Pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. No ano passado, a mamãe partiu. E ela vinha muito aqui. Ela não perdia as reuniões aqui, nenhuma. Ia todo dia para a piscina e vinha aqui na reunião das primeiras a chegar. E a gente até pensa, ela estava com 102 anos de idade. A gente pensa, não, já sabe muito, já aprendeu demais, né? Mas o alvo principal da vida dela, eu quero ter mais fé. Porque ela descobriu que pela fé, os filhos eram transformados, os netos eram mudados, as coisas mudavam na parte financeira, nos desejos do coração, tudo na vida dela girava em torno da fé. As pessoas, tinha gente que achava que ela era fanática. Mas ela era apaixonada por Jesus porque ela sabia que era Ele e que muda todas as coisas. O segredo da vida dela era buscar ter fé. E ela queria ter mais fé. E quantas bênçãos, quantos milagres que ela pôde ver na família, ao redor dela. Milagres e mais milagres. Porque ela descobriu que o que mais vale a pena é a gente ter fé, que toca em todos os outros pontos, que transforma a nossa vida e transforma a vida das pessoas ao nosso redor. No ano seguinte, no Japão, no ano de 96, passei o pior momento de toda a minha vida. A minha esposa, no ano anterior também, com tantas comemorações, o time subiu para a primeira divisão, renovaram o meu contrato, foi tanta festa, engravidou. Pronto. Foi uma bênção, literalmente. Só que, passado, estava 4 meses mais ou menos, rompeu a bolsa e foi um drama muito grande para nós. Contraiu uma bactéria hospitalar. Como se fosse pouca coisa, creio que na semana seguinte ou na semana anterior, muito próximo uma da outra, eu voltei a sentir os problemas físicos que eu tinha tido no ano anterior e eu vi que não daria para continuar. Tive que encerrar minha carreira antes da hora e também passar por uma situação das mais difíceis, com essa infecção, que contraiu essa bactéria, e havia o risco de vida para ela e para
pequena que estava ali dentro. Foi um momento dos mais dramáticos. Se eu não conhecesse a Deus, se eu não tivesse fé, eu teria sucumbido. Nós pedimos oração literalmente para o mundo inteiro. Haviam pessoas nos Estados Unidos, orando na Europa, no Brasil, para todo lado nós pedimos oração, porque nós cremos num Deus que intervém, num Deus que age, num Deus que ouve a nossa oração. E da mesma forma, Deus ouviu a nossa oração e Deus transformou tudo aquilo ali. A Mirna ficou 36 dias sem descer uma única vez da cama, até poder dar à luz. Quando deu à luz, a Michele poderia vir com problemas de todo tipo, que o pulmão não estaria formado, que seria cega, uma série de coisas. E no último dia, na última noite, antes de nascer, nós estávamos sem saber ainda que nome que daríamos. E aí veio o nome Michele, que significa quem é como o Senhor. Falei assim, gente, mas se ela nascer e morrer logo em seguida, se ela nascer cega, se ela não puder respirar, mas foi Deus que colocou aquilo ali na gente. E nasceu a Michele, ficou 90 dias na incubadora, na UTI, se alimentando por sondas. O drama foi tão grande, gente, vocês não têm ideia. Eu ligava para o Brasil e conversava com os médicos aqui. A Mirna estava com sonda e contraiu a bactéria. Os médicos aqui falavam, olha, fala para tirar. Como é que autoridade que eu vou ter lá no Japão, falar para o outro médico, ó, tira a sonda, faz isso, aquilo? E que risco que nós estávamos correndo? Mas foi isso que aconteceu, gente. Eu falei com os médicos que era para tirar, os médicos daqui mandaram. Eu falei assim, é doidura pensar hoje, mas que coragem, mas que é isso? Foi só Deus mesmo. E aquela bactéria se extinguiu, Deus acabou com ela. O milagre aconteceu. Nossa filha nasceu com 1,213 kg. Nasceu com 37 centímetros. E o milagre, eu sempre conto, gosto de frisar, que o milagre foi tão grande, mas tão grande, que ela nasceu parecida com a mãe, bonita. Porque se tivesse parecida com o pai, o problema estaria triste, né? Então, Deus faz muito mais do que nós podemos pedir ou pensar. Vale a pena a gente ter mais fé e buscar neste livro a palavra de Deus, ouvir essa palavra, para que a gente possa ter mais fé. Jesus diz, sem mim, nada podeis fazer. Olha, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, na angústia. Eu amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Quem faz súplica, gente, quem pede socorro, está em muita dificuldade. E Deus promete que vai estar conosco, nos abençoando e transformando cada situação. Sem mim, nada podeis fazer. Em último lugar, então agora, nós precisamos ser padrão na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Gente, não ter esse dedinho aqui na mão, assim... Gente, não, por que vocês estão rindo? Gente, ó, eu não falei nada, sabe? Tem que ter pureza. Gente, esse dedinho, a gente costuma tirar as impurezas, mas não é isso, né? Até o Ciro rindo ali, viu? Ei, Ciro, você não é mole não, viu? Então, esse dedinho dá beleza, sabe? A nossa mão serve para tirar muitas impurezas do nosso corpo, etc. E a Bíblia nos fala que nós temos que despojar da maldade, da malícia, pensamentos impuros. Nem pensamentos devem ocupar a nossa mente, pensamentos impuros, gente. É não ter segundas intenções nas coisas, é não agir por interesse, é não dar esmolas pensando em receber o dobro ou que os outros vejam. Na área sexual, é não se envolver com qualquer tipo de coisa errada,
seja de internet, seja de filme, seja de programas imorais, porque nós vamos assimilando a malícia, os pensamentos maldosos, vamos enchendo tudo isso. Como é que nós vamos ter pensamentos puros se a gente só vê coisas erradas? Eu me lembro, começando no início da carreira, quando eu fui para o Mato Grosso fazer um jogo com o Grêmio, dos primeiros tempos, né? Eu tinha convertido, já tinha 1 ano e pouco, né? Muito novo, estava com 19, 20 anos. Me lembro que a pessoa tinha... Uma mulher chegou a ligar para o hotel, falou assim, olha, a gente podia sair. Eu era muito novo e tudo, eu falei assim, olha, mas eu não sou disso, não. Acho que eu deve ter ficado pensando outras coisas, sabe? Eu não tinha como ali explicar, né? Ficou isso por isso. Falei assim, pode ficar pensando o que você quiser, mas eu prefiro manter a pureza e guardar, porque Deus é que está vendo. E o que nós fazemos, gente, não é para aparecer para ninguém, mas nós devemos ter a pureza para agradar a Deus. Por isso que eu decidi quantas vezes não dizer não para coisas. Dizer não, às vezes, para o dinheiro por fora. Quantas vezes queriam oferecer um dinheiro, e às vezes um dinheiro muito grande, por fora, o dinheiro negro, sem pagar o imposto, ninguém ia ficar sabendo, mas Deus sabia. Isso me incomodava, e eu queria fazer realmente aquilo que agradava a Deus. Quantas vezes a gente vai fazer uma escritura de um imóvel, você compra lá por 100 mil, aí chega lá e fala, não, vamos declarar por 50. Está certo? Isso não é pureza. Nós precisamos ser diferentes. Talvez eu poderia estar andando num carro melhor, tendo uma casa melhor, tendo coisas melhores, mas eu não teria paz e alegria no meu coração se não tivesse a pureza. Gente, quando eu estava na Espanha, joguei 5 anos na Espanha, o imposto, gente, era alto, era 46%. Então, era praticamente 50%. Eu jogava um tempo para o governo e um tempo para mim. Por isso que eu gostava de fazer mais gol no segundo tempo, sabe? Que era para mim. E eu fiquei pensando, e agora, né? Vamos dizer, parando de jogar, quando foi encerrando a carreira, bateu aqui no meu coração, né? Eu ia parar de jogar, ia parar a receita. Gente, é a única profissão que você vai indo, está subindo, de repente corta de uma vez, assim, ó. Acaba, zera. Não tem mais salário, não tem mais nada, acabou. E você não tem aquela profissão mais. E eu falei assim, eu pensei com Deus, Deus, como é que vai ser agora, né? Antes eu jogava, eu jogava, eu ganhava o meu dinheiro. Aí Deus me abaixou a bola. Falou assim, olha, eu cuidei de você quando você jogava. Porque foi Deus que me deu as coisas. E Deus falou, olha, eu vou cuidar de você agora, que você não está jogando. Não é porque estou jogando ou não estou. Deus é quem cuida da gente. E vai suprir as nossas necessidades, quaisquer que sejam. E eu pude ver que, muitas vezes, depois que para de jogar, a gente acaba vendendo um pouco, ou gastando um pouco do patrimônio. Deus me abençoou que eu acabei aumentando um pouco mais. Eu fico muito grato a Deus de ver que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. O dinheiro pode acabar, a fama pode passar, mas o que permanece é o amor de Deus. Nós devemos valorizar também a família, é o nosso maior patrimônio, é a família. Como é que está a sua vida? Eu fiquei estudando e reestudando esse texto, e eu procurando pensar mais, meditar mais nele, para que as minhas palavras, para que o meu procedimento, para que o meu amor, para que a minha fé, para que a minha pureza sejam agradáveis a Deus. Nós temos que tomar cuidado. Estamos começando um ano novo. Nós vamos estar agora nos despedindo, né? Dessa maneira, a gente vai fazendo para o outro assim, né? Daqui a pouco, depois do almoço.
Mas não faça isso apenas como tchau. Lembre-se desses 5 pontos que nós estamos falando, que você precisa ser padrão. Vamos repetir todos juntos? Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Vocês gravaram esses 5 palavrinhas, saber que você precisa também ser padrão. Eu fico muito feliz, eu sei que Deus vai estar trabalhando na sua vida também. Vamos fechar nossos olhos, mesmo sentados, vamos orar mais uma vez. Oh, Pai, eu te agradeço, Senhor, porque a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz, e ela tem trabalhado nos nossos corações, Pai, nesses dias. Como fomos edificados, como tivemos comunhão gostosa, como somos incentivados, ó Pai, a ter uma vida agradável ao Senhor. Que as nossas palavras sejam diferentes, que possam trazer edificação às pessoas que estão ao nosso redor. Que o nosso procedimento, Pai, seja realmente algo que as pessoas possam ver a Tua presença na nossa vida. Que o amor do Senhor nos encha, ó Pai, da Tua graça, do Teu favor. Que nós possamos ter cada dia mais fé, Pai. E que essa fé possa ser transformadora. Que nós possamos ter pureza. Ó Pai, transforma a nossa vida para que nós possamos ser o padrão, ser o modelo, ser referência aonde que nós vivemos, seja no meio cristão, seja no meio das outras pessoas também, que elas possam perceber que é a presença do Senhor que faz a grande diferença na nossa vida, Pai. Nos abençoe, nos guarde, nós te pedimos toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês. Amém. Obrigado, Júnior. Nós vamos terminar esse tempo cantando. Enquanto eu ouvia aqui o Balta pregando, fiquei pensando que seria bom a gente terminar fixando essa verdade da palavra do Senhor ainda mais. Tem uma... Deixa eu ligar aqui para você, Mirinha. Tem uma música dos Vencedores por Cristo, que é esse versículo, chama Consagração. E nós vamos cantar essa música. Obrigado. Seja o meu canto para sempre só pra te louvar. Seja tão somente eternamente pra te adorar. Seja o recado que tu tens hoje aqui pra dar, mas possa eu trazer na mente que tu és quem o dá. Seja minha vida o padrão daquilo
nós vamos orar. Eu vou pedir para o Evânio orar por nós, terminando essa semana. Ó querido Deus, como é bom estarmos na